E agora dava as boas-vindas ao José Filipe Ferreira, que nos vai falar de um tema que eu também tenho muito interesse, que toca em duas áreas que eu investigo, os condomínios e direito do consumidor, dizer que é um reencontro com o José Filipe, porque eu fiz parte do júri dele de mestrado e guardo muito boas recordações da defesa, e estou muito curiosa em saber o que é que ele nos vai dizer sobre este acórdão, que eu quando li confesso que fiquei de alguma forma pasmada com a solução do Supremo Tribunal de Justiça. Não sei se foi pasmada de adesão ou não, mas creio que agora a visão do José Filipe nos vai ser muito útil para compreender este acórdão. Portanto, a palavra é sua. Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Agradeço, obviamente, a introdução à professora doutora Sandra Passinhas, o convite ao professor doutor Jorge Mais Carvalho e, obviamente, a participação e de todos os que nos vêm a partir de casa. Como a professora Sandra Passinhas disse, o meu tema é também o tema da minha dissertação de mestrado. Eu cunhei-o de condomínio consumidor, um conceito que eu vou-te explicar um bocadinho mais à frente, e optei por fazer esta apresentação a partir do comentário a um acórdão bastante recente, do Supremo Tribunal de Justiça, é do final do ano passado. Entretanto, como o mundo está parado, infelizmente há mais ou menos 2 meses, é mesmo bastante recente. E pronto, eu começo por apresentar-vos muito sucintamente o caso. O caso é o do condomínio de um edifício, neste caso a AA, ou seja, o conjunto de condóminos, os compradores das várias frações de um edifício e necessariamente proprietários dessas frações e comproprietários das partes comuns do edifício, que propôs uma ação contra a BB Construções, ou seja, o construtor desse mesmo edifício e empreiteiro, e contra o CC Empreendimentos Imobiliários, que foi o vendedor dessas mesmas frações e dono da obra, ou seja, temos aqui um contrato de empreitada entre CC e BB e depois vários contratos de compra e venda celebrados entre CC e o condomínio do edifício. Como veremos mais à frente, o BB e o condomínio não estão ligados contratualmente, mas o Supremo Tribunal de Justiça construiu uma espécie de ficção de contrato que será interessante analisarmos mais à frente. O pedido, muito sucintamente, não era o único, mas o que nos interessa para aqui era a reparação de defeitos nas partes comuns do edifício. Eram essencialmente paredes exteriores, paredes de garagem, uma piscina, que manifestaram defeitos não resolvidos pelo construtor nem pelo vendedor das frações. E para o que nos interessa, na contestação, BB Construções invocou a exceção de caducidade do direito do autor. Para vos contextualizar quanto ao processo, tanto o Tribunal de Primeira Instância como o da Relação julgaram procedente a exceção de caducidade e absolveram a construtora do pedido. Foi esta situação que chegou ao Supremo Tribunal de Justiça através de um recurso de revista excepcional. Isto é apenas uma nota de curiosidade para quem estranhe que, havendo uma dupla conforme, o caso tenha na mesma. Filipe, estamos a ouvir um pouco, estamos a ouvir como cortes. E a imagem julgo que está parada também. Aqui. Perdemos o Filipe. Estou a ver o Filipe agora. Eu creio que já voltei. Voltou e estamos a Não ouvi-lo sei agora. Peço desculpa, Sandra, por me Não, ter não, eu intrometido. pensei que pudesse ser um problema meu, por isso é que não intervi.
Não, 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 não. Eu só me prometi uma questão técnica. Muito obrigada, Jorge. Peço desculpa pelo, pelo problema, não sei o que se passou, mas vamos continuar. Uh, Estava eu a dizer então que a questão principal que nos interessou na dissertação e que o Tribunal adressou em primeiro lugar foi saber quando é que um condomínio, ou seja, um conjunto de condóminos, pode ser considerado consumidor. E devo confessar que fiquei bastante contente porque o Supremo aderiu à posição que eu também defendi na minha tese e que o professor Jorge Moraes Carvalho também avançou no seu Manual de Direito do Consumo. E então, basicamente, o que disse foi que basta um dos condóminos ser consumidor para que o condomínio beneficie desse estatuto e dessa proteção especial que nomeadamente, o Decreto-Lei 67 de 2003 lhe confere. Esta posição não é pacífica, não é sequer maioritária. Maioritária é uma posição cunhada pelo juiz conselheiro Cura Mariano, que entende que para o condomínio beneficiar desta proteção, a maioria dos condóminos tem que destinar a sua fração a um uso privado. Também existem posições que entendem que nunca o condomínio poderá beneficiar do estatuto de consumidor porque não é uma pessoa singular, é um grupo de pessoas, por definição, e quem entenda que para o condomínio ser consumidor, todos os condóminos têm que destinar a sua fração a um uso privado. E o que é interessante nesta decisão do Supremo é que num caso em que todas as frações eram destinadas a um uso privado, eram 84 frações, as 84 frações para habitação própria, mesmo assim o Tribunal sentiu necessidade de, na fundamentação de direito e no sumário, explanar que basta um condómino ser consumidor para o condomínio beneficiar desse estatuto. E eu achei isto bastante interessante, é uma posição com a qual concordo e que explanei de forma muito mais desenvolvida na minha dissertação, que está disponível no anuário do Nova Consumer Lab. Mas avancemos, este não é o ponto mais interessante. É que quando eu investiguei sobre isto, tinha pensado aplicar esta ideia às relações entre o condomínio e o vendedor das frações e até aos casos em que o empreiteiro e o vendedor das frações são a mesma pessoa, ou seja, o construtor e o vendedor são a mesma empresa. Aqui o que o Supremo Tribunal de Justiça diz é que, mesmo que não sejam a mesma pessoa, o condomínio ainda assim pode ser considerado consumidor. E o que é interessante aqui é que não existe, como eu dizia há pouco, não existe uma relação contratual entre empreiteiro e consumidor. Mas o que o Tribunal diz é que ficcionamos uma relação de consumo, ficcionamos um contrato e um contrato de consumo, ou seja, isto é bastante penalizador para um empreiteiro, quando esse empreiteiro possa conhecer, ou conheça, ou deva conhecer, o fim a que se vai destinar o prédio que está a construir. Se o empreiteiro sabe que o prédio que está a construir será dividido em frações autónomas e vendido a consumidores, então será responsável nos termos do direito do consumo perante o condomínio. E eu digo perante o condomínio porque estamos a falar de defeitos, como era o caso, defeitos que se manifestem nas partes comuns do edifício. E é o caso que temos aqui. Esta solução pode gerar alguns problemas, nomeadamente no sentido em que temos um empreiteiro que constrói um edifício e, como nós veremos, o prazo durante o qual ele responde pelos defeitos que se manifestem nas partes comuns é bastante alargado, principalmente porque não conta a partir do momento em que está construído, obviamente, não conta a partir do momento em que se vende a primeira fração, se vende sequer a última fração. Isto são posições que já foram sendo adotadas na jurisprudência, mas como a maior parte da jurisprudência vem dizendo, e o Supremo adere a essa posição, é que o dies a quo, ou seja, o momento em que se começa a contar o prazo de caducidade dos direitos do condomínio, neste caso, do consumidor, é o momento da constituição da administração do condomínio, ou seja, a primeira Assembleia de Condóminos, em que é designado o administrador, e nomeado o administrador. E este prazo, para o empreiteiro, pelo menos, é um prazo
não sendo o mesmo a mesma empresa que o construtor, é um prazo que se pode prolongar por vários anos. Neste caso, a fundamentação do tribunal, e a qual eu concordo e consigo encontrar bastante semelhanças com a fundamentação da minha posição na minha dissertação, é de que o empreiteiro, quando constrói o prédio, conhece para o uso que vai ser destinado às frações do mesmo, tem bastantes conhecimentos na área negocial e na área técnica, ninguém melhor do que ele conhece o que está a construir e o uso e o tipo de uso que vai ser feito, e também na senda da proteção especial que é a ratio de todo o direito do consumo, a posição do tribunal foi esta. Aproveito para vos convidar e para a ler o post que tenho no blog sobre esta mesma decisão e a ver os outros conteúdos que nós disponibilizamos lá. Em breve também este tema será novamente abordado a propósito de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, por isso acredito que possa ser um tema interessante para alguém. Para mim é e foi muito bom partilhá-lo com vocês. Muito obrigado e concluo a minha apresentação. Muito obrigada, Filipe. Eu vou-lhe pedir agora que deixe de partilhar a tela, se faz favor. Quero agradecer, é realmente um tema muito interessante. Este acórdão levanta muitas questões e, sobretudo, traz-nos uma ideia, não é? Porque esta qualificação de alguém como consumidor em concreto tem sempre que aplicar uma análise daquela situação específica. Na verdade, aqui o Supremo aceitou esta contaminação da qualidade de consumidor. Se calhar perde-se algo em termos de segurança, mas ganha-se com certeza em termos de equidade. E, sobretudo, a segunda parte da análise do pedido é uma parte que me levanta muitas questões, porque quando nós falamos na relação entre empreiteiro e dono da obra, quer dizer, o empreiteiro, concordo inteiramente com o Filipe e há muita jurisprudência nesse sentido, ele é o profissional, o empreiteiro aqui é o profissional, não é? E tem deveres de informação acrescidos e tem conhecimentos técnicos que mais ninguém tem, mas também tem a obrigação de cumprir o programa que lhe é apresentado pelo dono da obra. Portanto, é curioso esta relação que se vai aqui estabelecer, que não sei verdadeiramente se é uma relação triangular, em que o empreiteiro tem que respeitar as indicações do programa do dono da obra, não pode alterar o plano, e ao mesmo tempo pode depois vir a ser chamado a responder diretamente perante o comprador. Mas temos o Filipe que com certeza vai continuar a estudar estas matérias e que nos vai trazer mais luz, não é, sobre este tema.